Graça e paz daquele que vive para todo sempre. O Evangelho é vida, meus irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para uma aula maravilhosa a respeito do tabernáculo. Nós estamos falando da Arca da Aliança, a Arca do Testemunho, a Arca de Deus. Nós estamos estudando aqui cada informação que o Espírito Santo nos deu por meio das escritas de Moisés, e nós estamos vendo que todas essas escritas elas estão apontando claramente para a obra do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar a respeito dessas argolas que estavam na arca. Nós falamos das medidas, no estudo passado, as medidas da arca apontando para Cristo e seu ministério. E hoje nós vamos falar dessas argolas, porque é o que o Espírito Santo deixou relatado aqui para nós a respeito das argolas. Aqui em Êxodo, capítulo 25, verso de número 10, nós vemos a descrição de Deus dando as informações para Moisés. E dizendo assim, também farão uma arca de madeira de acácia, natureza humana do Senhor Jesus. O seu comprimento será de 2,5 côvados, a sua largura de 1,5 côvado e sua altura de 1,5 côvado. As 3 meias medidas falando espírito, alma e corpo de Cristo, precisando de cooperação humana e principalmente divina. Tu a cobrirás de ouro puro por dentro e por fora. Nós vimos também essa informação por dentro no Espírito. Jesus é Deus, ele nunca deixou de ser Deus. A alma de deidade nunca deixou. E por fora ele viveu na vida do Espírito. O ouro por fora fala viver no Espírito. Fará sobre ela uma moldura de ouro ao redor. Nós falaremos dessa moldura quando nós entrarmos no propiciatório. Aí nós vamos ligar a moldura ao propiciatório, que é para nós podermos entender melhor. Hoje nós vamos estudar o versículo 12. Fundirás para ela 4 argolas de ouro. Então vamos fundir para a arca, 4 argolas de ouro, e as porás nos seus 4 cantos, 2 argolas de um lado e 2 do outro. Então nós vamos estudar um pouco a respeito dessas argolas hoje, sabendo que todo esse trabalho do Espírito Santo em dar essas informações minuciosas é apontando para uma realidade superior, é a realidade que nós estamos estudando, que é a realidade do Senhor Jesus. Agora nós vemos aqui que iria fundir para a arca 4 argolas de ouro. Então nós vamos ver pela primeira vez o número 4 aqui na descrição do tabernáculo, certo? Nós sabemos que os números na Bíblia eles têm certo significado, não é verdade? Nós sabemos que o 3 é o número da Trindade, o 5 é o número da graça, o 6 é o número do homem, o 7 é o número da perfeição, o 8 é o número de um recomeço, o 9 é o número do Espírito, 10 é o número de coisas inteiras, e assim vai. A gente vê o 40 também como o número de provação e dificuldade. Então nós vamos ver agora aqui o número 4. Nesse caso aqui, número 4, que são 4 argolas, 2 de cada lado, está falando tanto do 2, que é o número do testemunho, como 4, que é um número muito importante nas escrituras, e nós vamos estudar um pouco esse número também, certo? O número 4 na Bíblia sempre fala de 3 mais 1, de 3, que é a Trindade, mais 1, que é o homem, certo? Então o 3 é Deus Trino, Deus Triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mais um homem, então fala do 4. Mas o 4, ele também tem o simbolismo ou o significado de criação, é um número da criação. Nós vamos estudar isso mais para frente agora, nesse mesmo estudo aqui, que o número 4 é o número da criação. Então olha só, é nos 4 cantos da arca. A arca nós sabemos que é para literalmente esse porta-joia, Era um porta-joia praticamente. Por quê? Porque dentro da arca continha as 2 tábuas da lei, as tábuas que
Moisés recebeu lá no monte, contendo as 10 palavras, o decágulo. Também nós vemos ali um vaso com maná, certo? O maná era o pão que descia do céu no deserto para sustentar aquele povo. E também a vara de Arão que floresceu. Então eram 3 itens para o povo de Israel, né? Na religiosidade de Israel, era algo valiosíssimo. Então a arca é um porta-joia muito grande, certo? A arca em si, então, ela aponta para o Senhor Jesus. A arca madeira, né, que é a natureza humana, o ouro, as 3, que é a natureza divina e a vida no espírito, né, as 3 meias medidas é a dependência dele de Deus e a cooperação com os homens. E nós estamos vendo aqui, né, que na arca Deus mandou fundir 4 argolas, 2 de cada lado. Então são 2 argolas de um lado, 2 argolas do outro. E essas argolas, elas também apontam para o Senhor Jesus. A dos 4 cantos, nos 4 cantos da arca, que é os 4 aspectos de Cristo, é necessário argolas. Por quê? Porque Cristo é tudo. Cristo, ele é o tabernáculo inteiro praticamente, né? E Cristo, ele é tudo o que nós temos para testemunhar. As argolas foram colocadas ali para carregar a arca, ou seja, ela tem um significado de carregar nos ombros a arca. No período em que eles estavam no deserto, naqueles 40 anos, eles deveriam por muitas vezes montar e desmontar aquele tabernáculo, e aquela arca deveria ser levada nos ombros pelas areias do deserto. Então as argolas, elas falam de se carregar o testemunho, a arca do testemunho. Então essas argolas para nós, elas falam do que? De nós carregarmos, né, a arca, certo? Ou seja, nós carregarmos a pessoa de Jesus, certo? Que é a arca, que é o caixote. Então o caixote aponta para Cristo, né? A pessoa de Cristo. Veja, primeiro Deus deu descrição da pessoa de Cristo. Segundo, Deus deu descrição do propiciatório, não é verdade? Então, o propiciatório é a segunda descrição. Em terceiro, Deus deu a descrição que ele falaria pelo propiciatório. Então, nós vemos aqui que as argolas foram colocadas na arca para carregar essa arca, ou seja, para nós, então, trazendo para a realidade que nós precisamos viver, significa dizer que nós carregamos a pessoa. Primeiro lugar é a pessoa de Cristo, segundo, a obra de Cristo, terceiro, o ensino de Cristo. Então, até para nós apresentarmos Cristo para a igreja, ensinar Cristo para a igreja, nós temos que ponderar essas informações do tabernáculo. Sempre vem a pessoa de Cristo em primeiro, a arca, depois vem a obra de Cristo, depois vem o ensino de Cristo. Eu não posso colocar a obra de Cristo na frente de Cristo, porque eu vou causar um entendimento incompleto. Eu preciso ensinar da pessoa de Cristo, depois da obra de Cristo, depois do ensino de Cristo. O ensino de Cristo já é ensinando a pessoa dele primeiro, e depois, certo, a obra dele. Então as argolas falam da gente carregar Cristo na sua totalidade, o que ele é, o que ele fez e o que ele falou, certo? A pessoa dele, a obra dele, o ensino dele. Esse é o espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus Cristo. Se encontra lá em Apocalipse, capítulo 19, verso de número 10, falando do espírito da profecia, certo? Então, as argolas foram colocadas lá para carregar a arca pelas areias do deserto. E essas argolas, fala da cooperação, para nós, a igreja, cooperando com Deus para o testemunho. Veja, a arca do testemunho, ou seja, dentro de Cristo. Cristo foi o primeiro homem. Olha só como que é tão Cristo essa arca, né? Apontando tanto para Cristo. Cristo foi o primeiro homem a carregar dentro dele a lei. Até então a lei estava escrita em tábuas de pedra, mas Cristo inaugurou o tempo da lei ser escrita no coração, no interior. Veja, essa arca, ela carregava as tábuas da lei, assim como Cristo carregava dentro dele a lei de Deus. Essa arca carregava o maná,
o pão vivo que desceu do céu. Cristo é o pão vivo. Cristo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Cristo foi o primeiro homem também, contendo dentro dele o pão vivo. Ele era o pão vivo, a palavra de Deus. E Cristo, ele foi o escolhido, o eleito, certo? Porque as varas foram colocadas, as varas secas e mortas, para ver quem Deus escolheria para ser o sacerdote, ou a tribo sacerdotal, ou a família sacerdotal, e a vara de Arão floresceu. Então isso aponta para a eleição de Cristo. Cristo é o eleito de Deus. Cristo é o Filho amado em quem Deus se compraz. E Cristo tem o poder de ressurreição e de vida, certo? Cristo carregou nele vida e ressurreição, ressurreição e vida. Então nós, essas argolas falam da gente carregar Jesus na pessoa dele, a arca, no ensino dele, o propiciatório, as palavras dele falará em cima do propiciatório, carregar a lei que está dentro de nós, a palavra viva que é o pão que nos alimenta, e também levar vida e ressurreição. Então as argolas serviam para isso, né? Para carregar. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o que Colossenses capítulo 3 verso 10 diz assim, ó: e vos revestistes do novo, falando da gente revestir do novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, certo? Aqui não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre. Mas, essa frase que é importante, Cristo é tudo em todos. Então, Cristo, ele é a arca, Cristo, ele é o propiciatório, Cristo é a voz que fala no propiciatório, Cristo é a lei dentro da arca, dentro de si, Cristo é o maná, o pão, Cristo é a vara, a vida e a ressurreição, Cristo é tudo em todos. E essas 4 argolas, elas falam dessa plenitude de Cristo, que Cristo é tudo na igreja. A igreja não pode ser cheia de mais nada e ninguém. Nós não podemos ser cheios do mundo, porque o mundo é inimigo de Deus. Nós não podemos ser cheios de nós mesmos, da egolatria, e nem sermos cheios de religiosidade. Nós só podemos ser preenchidos e enchidos com aquilo que enche e preenche tudo em todos. Cristo. Cristo é tudo. Então, essas argolas, uma em cada canto, é Cristo e sua obra chegando aos 4 cantos da terra. Então as argolas foram colocadas ali justamente para isso, porque Cristo será levado através dessas argolas e dos varais aos 4 cantos da terra. Não um Cristo misturado, certo? Um Cristo pleno, o Cristo vivo, o Filho do Deus vivo, o Evangelho de Jesus Cristo, na sua totalidade, na sua integridade, o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é tudo que ele é, que ele fez, que ele falou, e dentro de tudo isso que ele é, o que ele fez, o que ele falou, existe a lei dentro de nós, existe o pão, que é a palavra do Senhor dentro de nós, esse rema, essa palavra viva, existe poder de vida e de ressurreição. Agora veja que essas 4 cantos, falando dos 4 cantos aqui, né? Você vai colocar 2 de cada lado, então será nos 4 cantos dessa arca, você vai fundirá argolas de ouro. Olha só, nós estamos vendo o significado dessas verdades, certo? Diz assim, ó: no entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então veja que está falando aqui dos 4 cantos da terra, que nós recebemos o Espírito do Senhor, para sermos testemunhas do Senhor em Jerusalém, que é onde nós nascemos, na Judéia, na circunvizinhança, no poder cultural que é Samaria, e até os confins da terra, nos 4 cantos da terra. Então, essas argolas estarem nos 4 cantos da arca, fala de nós levarmos o Evangelho aos 4 cantos. O Espírito de Deus veio sobre nós justamente com essa finalidade, de sermos testemunhas do Senhor. É o poder de testemunha. Veja, a arca do testemunho, e nos faz
testemunhas de Cristo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. A arca do testemunho, a arca para se testemunhar. O Espírito que nos faz essa arca viva para sermos testemunhas também. Então essas 4 argolas nas 4 extremidades da arca está falando desse testemunho que vai aos 4 cantos da terra. E mais, né? Essas 4 argolas, elas falam muito da visão de Cristo, das visões do Evangelho. Mas essas 4 argolas, elas apontam também para autorização para carregar essa arca, né? As argolas foram fundidas ali na arca justamente para dar autorização a colocar varais ali e carregar a arca nos ombros. Então, essas argolas apontam para a autorização que a igreja tem de levar Cristo e o Evangelho, Cristo e esse crucificado, Cristo crucificado com seu ensino. Então veja que nós carregamos o testemunho. Dentro da arca tinha o testemunho e nós hoje recebemos o quê? Um Espírito que nos faz testemunha. Nós acabamos de ler Atos 1:8, deixando muito claro isso. Agora aqui em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso de número 9, Paulo vai estar falando a respeito dessa cooperação que existe entre o Senhor e nós, entre a arca e carregar a arca, essa junção, né, essa comunhão que existe no testemunho. Há uma comunhão, uma koinonia entre nós e o Senhor para testemunharmos, para pregarmos, para anunciarmos a Cristo. Foi para isso que o Espírito de Deus veio sobre nós, foi para isso que nós nos tornamos igreja e ainda continuamos aqui. O propósito de Deus para a nossa vida, a vocação de Deus para nós é que testemunhemos através da nossa própria vida, através da obra de Cristo em nós, através das palavras de Cristo em nós. Então, olha só, o que diz aqui, 1 Coríntios 3, 9, pois nós somos cooperadores de Deus. Então veja que Paulo está dizendo que nós, né, somos cooperadores. O que essa palavra co significa? Junto, certo? Quando diz lá em Romanos, capítulo 8, verso 17, que nós somos co-herdeiros com Cristo, quer dizer que nós vamos herdar juntamente com Cristo, herdar junto. Então esse co aqui tem o sentido de ser junto. Então, cooperadores, operadores. Então, junto nós operamos, certo? Nós operamos junto com o Senhor no testemunho. Então, o testemunho que nós damos de Cristo, nós estamos cooperando junto com o Senhor. Nós fazemos 100% essa obra. E o Senhor faz 100% essa obra. O Senhor, Ele nos capacita 100%. E nós fazemos 100% pela capacidade do Senhor. Então, existe essa cooperação. Essas 4 argolas aponta para essa cooperação, certo? Podia ser que os anjos poderiam carregar a arca, ou uma ação divina e extraordinária de carregar a arca, mas o Senhor proporcionou que fosse feita as argolas, para que fosse colocado nas extremidades da arca, para que essa arca fosse carregada pelos homens. Então é uma cooperação. Nós somos cooperadores de Deus. Nós trabalhamos junto com Deus para levar o testemunho, certo? A igreja e Deus, o Pai, trabalha juntos para levar a mensagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Senhor. Então isso é muito claro para nós. Nós devemos ter clareza disso quando nós fazemos a obra de Deus. Que nós não estamos trabalhando, certo? Para Deus, mas nós estamos trabalhando com Deus. É diferente. Trabalhar para Deus tem o sentido de ser funcionário, de fazer uma obrigação, de obedecer uma ordem, às vezes até sem querer, mas esse não é o propósito da igreja. O propósito da igreja é trabalhar com o Senhor, certo? Ou seja, nós testemunhamos juntamente com Cristo.
Cristo em nós e nós em Cristo. Essa junção maravilhosa dessa expressão em Cristo. Essas argolas falam dessa expressão em Cristo, certo? De essas argolas, essa autorização para nós podermos em Cristo falar da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, do ensino de Cristo. Meus irmãos, a igreja talvez ainda não saiba disso, mas a igreja tem essa finalidade, tem esse propósito. A igreja está na terra justamente para ser testemunha com Deus a respeito do Filho Jesus, certo? Nesses últimos dias Deus tem falado pelo Filho, Deus tem falado pela arca, Deus tem falado pelo propiciatório, Deus tem falado a palavra do Filho, certo? Então fala dessa cooperação, e as argolas são de ouro. Nós já falamos que o ouro aponta, né, para a vida, para a natureza e para a glória do Senhor. Então esse ouro, as argolas são fundidas na arca, colocadas, implantadas na arca, e são argolas somente de ouro, porque fala da glória de Deus, vem de Deus essas argolas. É só de ouro porque vem só de Deus essas argolas, vem da glória, vem da natureza e vem da vida de Deus essas argolas. Ou seja, então essas argolas sendo de ouro, as argolas é a autorização. E o ouro da argola está falando que veio de Deus. Vem de Deus o desejo. Vem de Deus a oportunidade de nós sermos carregadores da arca. É por isso que a argola é só de ouro, porque vem da glória de Deus, vem do esplendor, do revelar Deus. Deus querendo ser revelado através da arca por meio de carregadores, por meio de homens e mulheres que testemunham o Senhor. É isso que quer dizer. Deus, a argola ser de ouro fala da vida de Deus, que a vida de Deus proporciona a nós o poder de testificarmos e testemunharmos dessa vida. E a natureza de Deus é nos fazer participantes, certo? Da natureza divina. Então veja que Hebreus capítulo 3 fala que o Senhor nos fez participantes. Então, sendo de ouro, vem do Senhor a oportunidade de nós sermos participantes da vocação divina. Hebreus 3:1. Participantes, a oportunidade de sermos participantes da vocação divina, certo? Então olha só, vem de Deus a capacitação para a gente carregar a arca, vem de Deus a oportunidade, é uma oportunidade que Deus nos dá. Nós vemos obreiros que não entenderam absolutamente nada do reino, cansados de fazer a obra, desanimados. Irmãos, a obra não é um peso, a obra deve ser um privilégio. Se você faz para você vai morrer, você vai se lascar, como diz o mundo aí, né? Você vai se dar muito mal se você faz para você, se você faz para bem-estar pessoal, se você faz por status, se você faz para aparecer, se o ministério é o teu ministério, você faz aquilo para ser servido, para ser visto, para ser elogiado, para se sentir bem, para ser notado, para estar em evidência. Então você, uma hora ou outra, você vai capotar na fé, porque esse não é o trabalho da igreja. A igreja, ela carrega a presença do Senhor. Veio do Senhor essa oportunidade. E esse tipo de fazer obra de Deus que existe, tão errado como esse de querer por status, é uma canseira. As pessoas chegam uma hora que elas cansam, não é? Porque como que você carrega uma arca com motivação errada? Carregar a arca tem um peso, que é o peso da glória, como diz Paulo, né? É um peso de glória, e a carne não gosta de carregar a glória. A carne gosta de carregar os desejos do mundo, a soberba da vida. A carne não quer carregar a glória de Deus. E a arca é a glória de Deus. Cristo é a glória de Deus. Hebreus 1, capítulo 3 fala, né, que ele é o resplendor da glória de Deus. Então veja, né, que a gente não pode, essas pessoas, a gente tem ouvido muito, né, pessoas desistindo da obra, pessoas pedindo tempo, pessoas pedindo tempo de, eu não tô bem, eu não estou fazendo direito, eu tô cansado, tudo porque não entendeu a realidade de Cristo, né? Porque quando a gente entende a realidade do Senhor Jesus, então a nossa vida, ela recebe a realidade dele, nós recebemos a glória, a vida e a natureza do Senhor.
2 Coríntios, capítulo 3, verso 5, fala isso. Fala dessa oportunidade e dessa capacitação que Deus nos dá. Olha só, não que sejamos capazes por nós mesmos. Nós não somos capazes por nós mesmos, porque a argola está ali, vai ser colocado os varais e nós vamos carregar a arca no ombro. Não, não é de nós mesmos, por isso que é de ouro. Falando que vem do Senhor, de pensar alguma coisa. Poxa, aí eu carrego a arca, né? Ah, eu faço a obra, eu faço isso, eu faço aquilo, eu ajudo as pessoas, eu prego o evangelho. Não é de nós mesmos isso, vem do Senhor, né? Como se partisse de nós mesmos. Não parte de nós. Não parte, porque senão a argola não seria de ouro. Parte do Senhor, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então a argola sendo de ouro está dizendo assim, ó, a capacidade para carregar não está nas pessoas que vão carregar, mas está nessa argola forte que está colocada, fundida, implantada na arca. Essa argola é colocada aí para mostrar que a capacidade vem do Senhor. Aí olha só o que diz, né? Ele nos faz também capazes de sermos ministros de uma nova aliança. Veja, ministros, ministradores, serviçais de uma nova aliança, certo? Ou seja, aquela aliança era carregar aquele caixote, aquele porta-joia que apontava para Cristo. Eles não sabiam que apontava para Cristo, mas era aquela aliança, tinha aquelas leis escritas em tábuas de pedra, tinha aquele vaso de maná, tinha também, né, aquela vara de Arão que floresceu, mas nós fomos capacitados a ser ministros de uma nova aliança, não da sombra. Não são sombras, porque tudo aquilo era assim, sombra, simbolismo. Nós somos ministros de uma nova aliança, ou seja, da realidade dessa arca. Nós não carregamos um porta-joia, nós carregamos a própria joia, que é o Senhor Jesus. Não da letra, veja, não da letra que estava ali dentro da arca, mas do Espírito, ou seja, veja, Atos 1:8, vocês vão receber poder para ser testemunhas. É a arca do testemunho, mas do Espírito nós recebemos não um caixote de madeira de acácia revestido de ouro por dentro e por fora. Nós recebemos o Espírito da realidade daquela arca. Nós recebemos aquela realidade daquilo que era só um apontamento, pois a letra mata, tanto que quem tocava na arca, né, morria, mas a letra mata. O ministério da lei, né, que era a base, era aquelas 10 palavras, os decágolos, né, o decágolo, aqueles 10 mandamentos, aquilo lá veio para mostrar, né, o pecado. Então a letra mata, mas o Espírito, a realidade que nós estamos vivendo, gera vida. Então essas argolas é Deus dando oportunidade nós sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. E é o Espírito que gera vida, é uma vida que fica, certo? Então veja como que é maravilhoso, né? Como que eu posso dizer? Tudo isso, né? É maravilhoso a gente estudar e saber que nós vivemos uma realidade de uma sombra, gente. Então nós precisamos entender o testemunho do Senhor. Nós somos chamados para testemunhar. As argolas estão falando disso, que o Senhor ia querer participação nossa. Nós somos participantes, nós somos cooperadores, né? Nós operamos juntamente com o Senhor, nós somos capacitados a fazer no Senhor. Nós fazemos 100%, mas o Senhor faz 100% em nós também, glória a Deus. Então nós precisamos entender, né, que as argolas ali tá falando de nós carregarmos o testemunho. Nós não podemos ficar parados, irmãos, vivendo para nós mesmos a idolatria, envolvido com as coisas só desse mundo. Nós somos chamados para ser carregadores, certo? De Deus e da sua glória. Então, veja que são 4, né? São 4 argolas, 2 de cada lado, 2 falam do testemunho. Veja, testemunho de novo. E o número 4 ali está falando da criação, né? Que o Senhor, aquela arca aponta para o Cristo, né? Que é o Criador. Como que João, o Evangelho de João, ele começa o Evangelho dele. Veja que o número 4 ali na arca já apontando, né? Fala da criação. Então diz assim, olha só, que esse homem de carne que encarnou e ele é Deus, ele é o Criador. Que a arca apontava para a criação, assim como o Senhor Jesus é o Criador
das eras, como diz Hebreus 1:3, e o Criador de todas as coisas, certo? Mas ele estava em humanidade. Veja que aquela figueira que Jesus teve fome, foi lá ver e se tinha fruto, só tinha figo, ela não reconheceu o Criador ali, porque ele era tão homem ali que nem a natureza conseguiu reconhecer a princípio. Mas aquela arca apontava para o Senhor Jesus Criador. E esse homem, o Verbo, se fez carne, ele é o Criador. Então João começa dizendo assim no seu evangelho: no princípio era o Verbo, que era a palavra, que é o Logos, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, apontando para Jesus, dizendo que ele era Deus, estava com Deus no princípio, e ele estava no princípio com Deus. Agora olha só como João diz aqui no versículo 3: todas as coisas foram feitas por meio dele. Então veja que o número 4 ali está dizendo que ele é o Criador, certo? E sem ele nada do que foi feito se fez. Então, sem a realidade verdadeira de Cristo, nada do que foi feito se fez, certo? Então esse número 4 está apontando para o Senhor Jesus, Criador, certo? Então ele é um homem ali na madeira, ele é Deus por causa do ouro ali por dentro, ele anda no espírito, o ouro por fora, e as argolas ali está dizendo que esse Senhor Jesus, ele é Deus Criador, porque o número 4 ele aponta, né, para a criação. Então esse número 4, eu queria falar um pouco agora do número 4 com vocês, porque o número 4 ele vai estar espalhado aqui pela Bíblia e também pelo tabernáculo. Então nós vamos ver, irmão, que nós, os homens, nós vamos ver esse número 4 até na nossa vida, porque são 4 estágios do ser humano, do homem. Primeiro, o homem perfeito. Deus fez um homem perfeito, não é verdade? Um homem, Adão ali no Éden era perfeito. Então esse homem, em primeiro lugar, ele era perfeito. Segundo, ele caiu, ele veio a queda, ele veio a ruína, ele comeu do fruto, ele se tornou pecador. Terceiro, o homem restaurado, o homem que nasceu de novo, né? Em Cristo nós nascemos de novo. 2 Coríntios 5,17, nós estamos em Cristo, somos novas criaturas. Em quarto lugar, o homem que vai ser glorificado, como diz Filipenses 3:21, que nós vamos ter o corpo glorificado. Então veja, os 4 estágios do homem: o perfeito, o caído, o restaurado e o glorificado. Se nós formos então para a terra, nós vamos ver aqui, né, na terra, em Gênesis, no livro das sementes, no livro do começo, nós vamos ver aqui o testemunho do Senhor, né, falando das 4 terras também. Não que existiram 4 terras diferentes, mas essa terra também passou por 4 estágios. Então olha só, Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então a primeira terra, a terra original, certo? A terra do mundo pré-adâmico, né? A primeira terra. A segunda terra, no versículo 2, a terra era sem forma e vazia. Olha só, assim como o homem foi criado perfeito e se tornou caído, a terra se tornou também caótica. Então a segunda terra aqui de Gênesis 1:2 é uma terra caótica em que há trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus paira sobre a face sobre a face das águas. A terceira terra começa aqui no versículo 3, quando Deus diz: haja luz. Então é a terceira terra, a terra restaurada. Assim como nós fomos restaurados no novo nascimento, nós estamos no terceiro estágio, né, da nossa vida, né, o homem perfeito, que era o Adão perfeito, o homem caído, que foi o Adão quando cometeu o pecado, o que nasceu de novo restaurado e o glorificado. Agora veja, do versículo 3 em diante, é a terra restaurada, a terra que nós estamos vivendo. Agora se nós formos para Apocalipse, né, lá no livro de Apocalipse, lá no livro, né, que não é mais as sementes aqui é a árvore agora pronta, né, com seu fruto, nós vamos ver assim no capítulo 21. Então vi um novo céu e uma nova terra. Então veja, a quarta terra, que é a terra que vai ser cheia da glória de Deus. Então olha como que bate os nossos 4 estágios, falando com as 4 estágios da terra, né? A terra perfeita, homem perfeita. Terra caiu e se tornou caótica, homem caiu e se tornou caótico. Terra foi restaurada, recebeu luz,
para voltar a viver, nós recebemos luz e somos restaurados no novo nascimento. Terra, novo céu e nova terra através de um fogo renovador de Deus que vai renovar essa terra e vai fazer dela nova, e nós recebendo um corpo glorificado. Então veja como que, né, bate tão bem, né? E olha só, se a gente for olhar esse número 4, que é o número da criação, nós vamos ver esse número 4 também nos corpos que Cristo teve, nos corpos que o Senhor Jesus teve. Porque, veja bem, ó, o corpo original do Senhor, corpo de Deus, corpo de deidade, certo? João 17,5, ele tinha um corpo de glória, de onisciência, onipresença, onipotência, é o corpo original. Aí ele se torna carne, né? Ele se torna servo, se torna carne, e o verbo se fez carne num corpo que tem sono, madeira de acácia, né? Num corpo que tinha cansaço, um corpo cheio de fraqueza, certo? Tentações nesse corpo. Hebreus 4,15 fala que em tudo ele foi tentado. Então veja, certo? E depois, na ressurreição, ele recebe o corpo de Adão, um corpo que passa por entre as paredes, um corpo de homem perfeito, um corpo que pode se ocultar, que pode subir ao céu. E por fim ele recebeu o quarto corpo, que é o corpo glorificado na humanidade. Ele está como homem e como Deus. Ele tem o corpo de Adão perfeito, mas revestido do corpo dele de Senhor. Então veja, 4 corpos: o do Senhor, palavra, quando ele era só Deus; o do homem frágil, o homem que recebeu a fragilidade por causa do pecado; o corpo perfeito de Adão no estado original; e agora o corpo de Senhor, o corpo glorificado. Então veja os 4 estágios de novo. Se a gente olhar o número 4 de novo, a gente vai ver as 4 vindas de Cristo também na terra. 4 vindas de Cristo. Olha só, esse 4 está apontando para Cristo lá na arca como Criador. E nós estamos falando desse número 4 passando por tudo que existe na Bíblia, que é um número completo de criação, de obras realizadas. Veja, nós estamos falando do estágio do homem, vai ser realizado no glorificado; na terra, realizado no glorificado; o próprio Senhor Jesus foi realizado quando ele foi glorificado de novo. E as 4 vindas de Cristo. A primeira vinda de Cristo foi na primeira terra, porque o Senhor fez, né, a primeira terra ali, a terra original. A gente vê essas informações da terra original em Provérbios capítulo 8, em Jó 38, o Senhor veio e fez essa terra primeiro, original. Depois o Senhor volta e faz a terra restaurada, segunda vez, não é? Haja luz, João 1,3, né? Sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele vem aqui pela segunda vez para restaurar a terra, certo? Pela terceira vez ele veio como homem, ele encarnou, e para quê? Para morrer na cruz e ressuscitar. E em quarto lugar, ele voltará, todo olho verá. Apocalipse 1,7. Então olha só, dá 4 vezes também as 4 visitas do Senhor, certo? Então olha, a primeira terra original ele que fez. Então ele veio e fez a primeira terra. Ele restaurou a terra depois nos 6 dias. Ele veio à terra, morreu e ressuscitou, subiu aos céus, e ele voltará. Então dá 4 vezes, onde todo olho verá, para ser o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Se a gente olhar então esse número 4, então ele vai sendo cada vez mais, é um número completo de coisas perfeitas, criadas, executadas, prontas, terminadas. É o que Cristo falou lá na cruz, né? Tetelestai, está feito. Então o número 4 fala muito desse estar feito, desse estar criado. Olha os evangelhos então. É um evangelho com 4 visões, são 4 argolas, certo? 4 visões de Cristo, mas é uma arca só. É um evangelho só. Então olha só, são 4 evangelhos. Mateus é o evangelho do reino, é o evangelho da Basileia. Mateus é o evangelho que apresenta Jesus como rei, não é verdade? A cor de Mateus é o púrpura. O símbolo, o animal, o símbolo de Mateus é o leão. E é escrito para os judeus, 4 aspectos também. A gente for, por exemplo, para Marcos, né? Marcos é um livro que foi escrito para os romanos. Marcos fala de Jesus como servo, um servo sofredor. Tem o símbolo do animal, do boi. A cor é vermelha, olha só.
quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas. Se a gente for para Lucas, por exemplo, foi escrito aos gregos, para os gregos, tem a finalidade de mostrar Jesus como um homem perfeito. Então o símbolo desse evangelho é o homem, né? É o homem, mas o homem perfeito, o homem segundo o coração de Deus, certo? A cor é a branca, porque fala de justiça. Então veja que são quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. João fala de Jesus como Deus, por isso não tem genealogia, porque Deus não tem começo, né? Deus não tem fim, apresenta Jesus como Deus. A cor de João é o azul, porque aponta para Deus, né? Para o céu, certo? Foi escrita para todos os povos, certo? E o símbolo dele é a águia. Então olha só, quatro evangelhos também, que na verdade é um só, mostrando a totalidade ali, né, da criação no evangelho. Agora se a gente for nas extremidades da cruz, olha só, se você pegar uma cruz, você vai ver que a extremidade tem quatro extremidades. Não é verdade? Que, por exemplo, na vertical são duas, né? Uma aponta para o céu, a cruz não aponta para o céu, cumprindo a justiça e a vontade de Deus, e a outra não aponta para baixo, cumprindo a vontade de Deus e alcançando o mundo dos mortos, alcançando o seio de Abraão. Então veja, duas extremidades, mas existe também, certo, há mais duas extremidades na horizontal, e uma extremidade aponta para os judeus, porque dos judeus foram escolhidos para serem salvos também. Então a cruz aponta a obra do Senhor, salva os judeus, e a outra ponta aponta para os gentios. Então de judeus e gentios o Senhor faz um corpo só, certo? Então veja como que as quatro extremidades da cruz, uma que aponta para o céu, outra que aponta para baixo, para o Hades, para salvar os mortos, outra que aponta para os judeus e outra que aponta para os gentios, tornando a igreja. Então olha como que é maravilhoso. Agora se a gente, por exemplo, for aqui para o livro de 1 Coríntios, capítulo 3, nós vamos ver as bases do amor. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 7, diz assim, ó: o amor tudo sofre, olha só, tô contando o dedo para você. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Veja as quatro bases do amor. Quais são as quatro bases do amor? Olha só: sofrer, crer, certo? Esperar e suportar. São as quatro bases do amor. Então o amor tem quatro bases, mas o amor também, se a gente vai pegar aqui em Efésios, a gente vai ver que o amor, ele tem quatro extremidades, certo? Em Efésios 3:17 vai estar aqui dizendo, olha só o que diz, ó, nós vamos ver as extremidades do amor, as bases do amor. 1 Coríntios 13:7 fala das quatro extremidades do amor. Agora aqui fala das quatro as quatro bases. 1 Coríntios 13:7, as quatro extremidades aqui, ó: para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Isso é profundo, né? É o tabernáculo aqui, né? A habitação do Senhor. E oro para que, estando arraigados e fundados em amor, olha só, arraigados, né? Plantados e fundados, edificados em amor, no amor, né? Porque o Senhor é o amor, né? O Senhor é esse amor, Deus é amor, né? A palavra diz isso muito claramente. Possais compreender com todos os santos. Então a gente só compreende o amor com todos os santos, ou seja, nós não compreendemos o amor isolados, nós não compreendemos o amor como os desigrejados, serve a Deus sozinho em casa. Nós compreendemos o amor, como diz aí, ó, com todos os santos, na comunidade, na koinonia, juntos, né? Os problemas da igreja, a vida da igreja, as dificuldades da igreja, as pessoas, elas vão nos ensinando, e junto com a palavra e com o Espírito Santo, a compreender o amor, né? Então olha só, com todos os santos, qual seja, né? Com todos os santos, qual seja, ó, a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Então olha só, as quatro extremidades do amor, certo? Largura. Então a largura
fala de alcançar os quatro cantos da terra, coloca 4 argolas lá na arca, uma em cada extremidade da arca, 2 de um lado, 2 do outro, nas 4 extremidades. Isso fala da largura do amor. A arca fala do amor, né? A arca aponta para Cristo, que é o amor. Ele vem trazer o amor, ele vem trazer a lei dentro do coração, ele vem trazer o alimento espiritual, ele vem trazer vida e ressurreição, ele vem trazer a si próprio, a sua obra e sua palavra, certo? Então, olha só, né? A largura fala aqui dos 4 cantos da terra. O comprimento alcança todos os povos. O Senhor que vai alcançar, o Senhor alcança comprimento todos os povos. Não é verdade? Deus não é brasileiro, Deus não é israelita, Deus tem aliança com o povo judeu para a terra, mas o Senhor não tem nacionalidade. O Senhor vai alcança todos os povos. 3, a altura. Esse amor chega ao céu, ao trono. Esse amor foi tão profundo, tão forte, tão grande, que ele encheu tanto todas as coisas, ele encheu tanto, ele preencheu tanto, que ele chegou até o céu, ele encheu o céu e ele chegou até o trono, que é o lugar mais alto. Então o amor é tão alto quanto o próprio Deus é alto, porque Deus é amor, né? E a profundidade que vai até aos mortos, né? Deus, a obra de Cristo, o amor de Cristo, não só salvou aqueles que estavam ali em Jerusalém quando ele morreu na cruz, não só nós, certo? Que estamos salvos através de Cristo hoje, mas o Senhor alcançou até os mortos que estavam esperando nele. Então fala da profundidade. A obra de Cristo, ela alcançou o presente ali dele, o passado, que são os mortos, e o futuro, que somos nós, e o que virá ainda pela frente. Então olha como que é maravilhoso, né? As 4 extremidades do amor: largura, comprimento, altura e profundidade. É o número 4, né? Na obra de Cristo, na arca, apontando, porque esse amor, Cristo tudo sofre, tudo crê, tudo espera, certo? Essas 4 bases do amor é o Senhor Jesus, né? Que ele sofre, ele crê, ele espera, ele suporta. E essas extremidades do amor também é o Senhor Jesus. Ele alcança os povos, ele alcança os 4 cantos da terra, ele tem todas essas extremidades, né? O comprimento dele vai alcança todo mundo, a altura chega ao céu e a profundidade chega ao Hades. E olha só, né? O número 4 aqui sendo explicado, né? Já começa ali na arca e sendo explicado para nós. Agora, se a gente for lá em Êxodo, né, um assunto que é no capítulo de número 3, no verso de número 14, vai estar falando assim, ó: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Então, Moisés queria saber o nome do Senhor, e o Senhor, ele disse: eu sou o que sou, enviou a vós. E a gente sabe que o nome de Deus é o tetragrama, né? O tetra 4, né? 4 letras, né? Yud, Rei, Vav, Rei. É um nome incomunicável, na verdade, né? Essa pronúncia, ela era tão temida, tão respeitada, que ela se perdeu, certo? Ela foi perdida. Então, os judeus, eles não falavam o nome de Deus, né? Eles falavam muito pouco por causa do medo de falar esse tetragrama, Yud, Rei, Vav, Rei. Então é impronunciável, a gente não sabe. Aí a gente vê, né, várias suposições do nome de Deus, várias ideias, várias mirabolâncias para poder falar esse é o nome de Deus. Mas olha só, se Deus quisesse que nós pronunciássemos o nome dele na literalidade, Jesus veio à Terra. Jesus teria dito para nós, né? Mas o Senhor nos convida a chamar a Deus de Pai, não é verdade? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Não é um nome que é o próprio nome de Deus. Na eternidade nós vamos saber o nome de Deus. Hoje nós não sabemos, né? Existem Bíblias que nesse lugar está Iavé ou Javé, né? Yud, Vei, Rei, Vav, Rei. Aí eles traduzem por Iavé ou Javé. Nós não sabemos, nós não temos a certeza. E o Espírito está em nós, chama de Abba, Pai, né? Se Deus quisesse que nós chamássemos pelo nome, o Espírito que estivesse em nós diria o nome de Deus para nós falarmos o nome de Deus. Mas não é a mensagem do Novo Testamento. Só passando para dizer que o nome de Deus é Yud, Rei, 2, Vav, Rei mais 2,
4 letras tetragrama, certo? Então olha só, como o número 4 tá, né, em quase tudo. Aí se a gente for, por exemplo, para o tabernáculo, olha só, irmãos, eu marquei aqui os lugares onde o número 4, esse número da criação, esse número de Cristo sendo o Criador perfeito de todas as coisas, e o Criador de uma obra que salva todas as coisas, porque o número 4 tanto aponta para a criação das coisas físicas, como a obra dele sendo uma nova criação, certo? Eis que faço nova todas as coisas. Então o número 4 aponta para essa plenitude, essa perfeição de criação do Senhor. Então o número 4 tabernáculo, olha só, se a gente começar a estudar as 4 colunas para entrar no átrio, havia 4 colunas, né? 4 vigas, são 4 de novo, né? E 4 bases de bronze, né? O átrio ali, quando você vai entrar, a primeira peça que você vai ver vai ser o altar do holocausto. Para entrar, tem 4 colunas com bases de bronze. Aí se a gente for ver também, tem 4 colunas para entrar no Santo dos Santos. Ou seja, aí você vai, né? Para você entrar nesse lugar sagrado, tem 4 colunas para entrar no átrio. Aí você tem primeiro móvel, que é o altar do holocausto, o segundo móvel, que é a pia de bronze. Aí tem colunas ali, né, no santo, para entrar no santo lugar, são colunas para entrar, são 5 colunas para entrar, e lá dentro aí você vai ter a mesa dos pães, você vai ter a menorá, e você vai ter o altar do incensário, e aí vai ter 4 colunas para entrar no Santo dos Santos. Então veja que são 4 colunas, né, no Santo dos Santos, com 4 bases de prata, certo? O altar do incensário, por exemplo, então veja, né, tem 4 colunas lá fora, 4 colunas para entrar no Santo dos Santos, tem 4 bases lá fora de bronze, tem 4 bases para entrar no Santo dos Santos, né, embaixo ali no pé, segurando essas estacas ou essas colunas de prata no Santo dos Santos. Se a gente continuar, a gente vai ver nos móveis, ó, 4 pontas no altar do holocausto. Você entra, já vai no altar do holocausto, tem 4 pontas, tem 4 chifres, uma em cada extremidade também, né, tudo apontando para a obra do Senhor, certo? No altar do incensário também tem 4 pontas com 4 chifres no altar do incensário, que é aquele que fica diante do véu, né? Então, se a gente for ver também, tem 4 pontas na arca, né? Com 4 argolas, 4 pontas com 4 argolas na arca. Nós estamos estudando isso agora, né? Tem 2 varais para carregar de um lado, tem 2 varais para carregar do outro. Os 2 varais juntos dão 4 extremidades, né? São 4 homens para carregar. A arca não consegue ser carregada senão com 4 homens. São 4 cortinas para cobrir o tabernáculo. Tem 4 cortinas para cobrir, né? A cortina de linho torcido, branco, que fala de santidade. O segundo, a cortina de pelo de cabra, fala da justiça. A cortina de pelos de carneiro, tingido de vermelho, que fala de salvação e remissão. Em quarto lugar, a pele de texugo, que fala do sofrimento de Cristo. Então, olha, o número 4 de novo. Então, são 4 cores também o tabernáculo, né? Quando a gente vê lá em Êxodo, Deus pedindo os utensílios, pedindo as coisas, tem 4 cores específicas que Deus pediu. O azul, que fala da divindade, né? O púrpura, que fala da realeza, o carmesim, que fala da salvação, e, né, o branco, que fala da justiça, ou fala da santidade, certo? Olha só, o número 4 de novo nas cores no tabernáculo. Então o tabernáculo está envolvido assim com o número 4, porque fala de uma perfeição da obra de Cristo na cruz, da obra dele de ter feito todas as coisas, certo? Então, meus irmãos, o número 4 continua. Por exemplo, querubins, né, em Ezequiel 1, 4 e 5, e Apocalipse capítulo 4, versos 6 a 8, vai estar falando de querubim que tem 4 rostos, né? Um querubim tem 4 rostos, assim como é um evangelho que tem 4 visões. Mas se a gente for estudando a Bíblia, a gente vai vendo o número 4 em várias coisas. Por exemplo, o Senhor Jesus contou a parábola das parábolas, que é a parábola do semeador. E na parábola do semeador, nós vemos 4 tipos de solos. São 4 tipos de solos que recebem, que tem recepção à palavra, certo? É uma semente
que está sendo lançada em 4 tipos de solos diferentes, né? O primeiro solo é o solo do chão batido à beira do caminho. Esse solo aponta para o ego, para a egolatria. Depois tem, né, o segundo solo, que é o solo cheio de pedras. O solo cheio de pedras aponta para a religiosidade. O terceiro é o solo cheio de espinhos, aponta para o mundo, para o mundanismo. É os 3 inimigos da semente. E então nós vemos o quarto solo, que é o solo bom, que é o solo que propício à semente, é o solo que vai fazer com que a semente cresça, é o solo do reino. Então 4 solos, 4 respostas, né, a sementes, 4 vezes lançada a semente, porque a semente é lançada 4 vezes, uma perfeição em ser lançada, né? A gente vai ver também o número 4 lá no livro de Apocalipse, em Apocalipse capítulo 6, do 2 a 8, nos 4 cavaleiros do Apocalipse. Quando os selos se abrem, saem 4 cavaleiros, que são 4 juízos. Então existe 4 juízos ali no livro que tem 6 selos, certo? A Nova Jerusalém, Apocalipse 21, 16. São 4 lados, não é verdade? A cidade é quadrada, são 4 lados, certo? Nós vamos ver também os pontos cardeais, né? Sul, leste, oeste e norte. 4, certo? Agora, se a gente também for ver aqui no livro de Apocalipse, né? Que nós já vimos em Apocalipse o número 4, nos 4 cavaleiros, né? Nós não vamos ficar lendo para não se estender, mas olha só, Apocalipse 7, né? O Apocalipse capítulo 7, verso 1. Depois dessas coisas, vi 4 anjos, ou seja, tinha 4 anjos, que estavam sobre os 4 cantos da terra. Então Deus considera que a terra tem 4 cantos, retendo os 4 ventos da terra. Então Deus está dizendo de novo de 4 ventos, que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar ou contra qualquer árvore. Então veja que nesse texto a gente vê 4 anjos, a gente vê 4 cantos, a gente vê 4 ventos. Não é verdade? Os elementos também são 4, água, terra, fogo e ar. Olha quanta coisa é 4. As estações também são 4. Não é verdade? Primavera, verão, outono, inverno. Os estágios da nossa vida também são 4, né? Criança, jovem, maduro e velho. A gente cresce, a gente nasce, a gente cresce, a gente faz filhos e a gente reproduz e a gente morre. Os 4 estágios de nós, os seres humanos, temos 4 estágios também. Olha só como que o número 4 lá da arca está apontando para tudo que é criado, foi criado ou executado, né, pelo Senhor. O coração também, que é o órgão mais importante, é um coração, um músculo gigantesco no nosso corpo que é dividido em 4. Por que é dividido em 4? É 2 átrios, direito e esquerdo, e 2 ventrículos, direito e esquerdo também. Então veja, 4 de novo. A pele também, alguns dizem que a pele também é dividida em 4, né? Deixa eu ler aqui agora, que agora enrolou aqui, que eu marquei, né? Epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Então veja que a pele também é dividida em 4, sangue, né, plasma, hemácias, leucócitos e plaquetas, dividido em 4 também. Se a gente for mais ainda, a gente vai ver que o diabo, ele será derrotado 4 vezes também. Não é verdade? 4 vezes, se a gente pensar. Assim como o Senhor vai vir na totalidade 4 vezes. São 4 terras, 4 estágios do homem, 4 corpos de Cristo. Nós vamos ver também que o diabo vai ser derrotado 4 vezes. A primeira foi na rebelião que ele fez, que uma terça parte dos anjos vieram com ele, né? Isaías 14, 12 e 14, Ezequiel 28, do 12 ao 19. Então a primeira é essa aí, né? A segunda é lá na cruz. O Senhor despojou o diabo lá na cruz, né? Colossenses 2,15. Na cruz o Senhor venceu. Terceiro, no Armagedon, no fim da grande tribulação, quando o anticristo e os exércitos do mundo inteiro estarão ali para destruir e acabar com Israel, e o diabo estará ali também. O diabo será preso, será vencido no fim do Armagedon e ficará preso por 1000 anos
certo? Mais uma derrota para o diabo. E a quarta e última derrota será no fim do milênio, quando o diabo será solto por um período de tempo, enganará muitas pessoas em todas as nações no período, depois do fim dos 1000 anos, e lutará com Cristo em Jerusalém, e será derrotado, e será lançado no lago de enxofre e fogo, né? Que foi preparado para ele. Apocalipse 20, do 7 a 10. Então dá 4 vezes: rebelião, cruz, Armagedon e a final, onde ele vai no lago de enxofre e fogo. Então veja, meus irmãos, que nós vamos ler aqui de novo para ficar assim bem claro para nós, né? Que é bom nós termos clareza, né? Tanta coisa, você vai ter que talvez prestar mais atenção nesse vídeo, porque você viu quantas informações, tanto do número 4 quanto das argolas. Hoje nós falamos das argolas e do número 4, certo? Fundirás para ela 4 argolas, fundirá para a arca, né? Então fundiu para a arca essas 4 argolas de ouro, glória a Deus. Então nós vimos aí, né, o significado dessas argolas de ouro, né? Essas oportunidades, né? As argolas é oportunidade, o ouro fala dessa oportunidade, vem de Deus, e as porá nos seus 4 cantos, glória a Deus. Então nós vimos, né, falando do testemunho do Senhor para os 4 cantos da terra. Nós somos do número 4, 2 argolas de um lado e 2 do outro. 2 fala do testemunho. Nós vamos falar um pouco mais, né, desse texto no próximo estudo. Farás, né, o versículo 13 diz assim: farás varas de madeira de acácia e as cobrirás com ouro. Meterás as varas nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio delas a arca. As varas permanecerão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Então porás na arca o testemunho que eu te darei. Então veja que a arca do testemunho, porque o testemunho foi colocado dentro dela. Então nós estamos estudando, veja quantas coisas você pode pegar aí na playlist, acompanhar desde o primeiro, para você ter realidade do Senhor Jesus, para você conhecer o Senhor Jesus como ele deve ser conhecido. Irmãos, que Deus abençoe, você possa ter aprendido. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus.